Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Receba com alegria mais uma mensagem da graça irresistível. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. O Evangelho que Paulo, Jesus, os apóstolos proclamou não é novidade para muitos de nós quando se fala sobre graça. A gente costuma até mencionar graça é o favor imerecido. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. É verdade, isso é graça. Mas a gente tem procurado destacar aqui, nesta série de mensagens, a diferença que há entre você viver, não só conhecer a graça de Deus na sua vida, para que você não fique equivocado, achando que está vivendo esta graça e você acaba se deparando com uma outra experiência que é a lei. Por exemplo, quando a lei foi introduzida na raça humana pelo Senhor lá no Sinai, foi dada a um servo. O nome dele é Moisés. A Bíblia diz assim, em Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, portanto Moisés era um servo de Deus. E foi através dele que introduziu-se a lei, os 10 mandamentos. Diferente de Jesus, Jesus não veio introduzir lei. Jesus veio inaugurar a época, o período, ou como costuma dizer, a estação. Não gosto muito desta palavra, mas enfim. Mas veio estabelecer a graça de Deus ao homem. Foi o puro que morreu pelos impuros, a fim de que nós pudéssemos viver, não debaixo de punição. Eu ainda vejo muitas mensagens, ouço muitas pessoas ainda falando sobre maldições, falando sobre punições, quando eu tenho procurado me concentrar naquilo que eu tenho procurado viver, que é a graça do Senhor na minha vida. E esta manhã eu quero enfatizar sobre a palavra graça e verdade. As duas coisas caminham juntas, a graça e a verdade. Eu vou colocar aqui na tela, mostrando para você a diferença entre a lei e esta graça. Por exemplo, a lei fala sobre o que o homem deveria fazer. Foi isso que o Senhor, através das suas leis, estabeleceu para que o homem pudesse então viver o que ele deveria fazer. Olha, isso você faz, isto você não faz, isto você pode, isto você não pode. A graça, diferente da lei, ela revela quem Deus é. A lei fala o que você deve fazer. A graça revela quem Deus é. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai perdoador, um pai que tem abundância de salvação através da sua pessoa e do seu filho. É muito diferente. A graça revela exatamente quem Deus é. Por exemplo, o primeiro milagre que foi estabelecido pela lei foi quando Moisés, através da orientação de Deus,
ele transformou as águas do Nilo em sangue. Veja só, procure entender isto. Aquele feito trouxe morte para milhares de pessoas no Egito. Só não morreram os filhos de Israel, o povo de Israel, que aspergiu o sangue do cordeiro nos umbrais da casa. Então a morte não passou por estas casas. Então veja a diferença. A lei, através desse episódio, trouxe morte. Jesus vai a um casamento, lá em Caná da Galileia, e lá ele transforma também água, mas não em sangue, transforma em vinho. Aquilo que era tristeza, vergonha para os noivos e para os familiares e para os pais, se transformou em alegria. Esta é a diferença entre lei e graça. Muitas vezes as pessoas confundem e estão vivendo ora na graça e ora na lei. Ora eu estou sendo abençoado, ora eu estou sendo punido. Não há punição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Continuando, para você entender, sob a lei, Deus estava exigindo que o homem, agora por sua justiça própria, pelo pecado que ele havia praticado ou nascido, ele então deveria cumprir certos rituais. A lei fazia isto: uma vez por ano, o sacerdote ou o sumo sacerdote reunia todo o povo e ele oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. A graça foi Deus oferecendo o seu Filho Jesus para que por ele a justiça de Deus fosse feita. É muito amplo, é muito fácil de você conferir se está vivendo na lei ou na graça. Muitos acabam vivendo essa confusão, e o que é que eu quero nesta manhã deixar para todos nós e orarmos juntos? Olha só esse texto que eu separei, de Mateus capítulo de número 9, para você entender a diferença de graça e lei. Verso 16: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos conservem. Isto traduz exatamente o que as pessoas tentam viver. Elas querem viver a graça de Deus, o favor de Deus, com uma vida ainda remendada. E elas não conseguem. Por que não conseguem, Valmir? Porque lhes falta o principal. Falta agora experimentarem a nova vida em Cristo Jesus. Experimentar a nova natureza, o novo coração, uma transformação que ela é de dentro para fora, não é exterior, não é através de leis, faça isto, não faça aquilo. Não é possível nenhum ser humano viver a plenitude da graça de Deus tentando colocar na sua vida velha aquilo que o Senhor Jesus fez para todos nós. É preciso nascer de novo, é preciso experimentar uma transformação no coração e na natureza. Quando o Senhor falou sobre graça, diferente da lei que diz que você pode colocar um remendo velho em um pano novo, e você pode fazer isso, você vai ver o resultado, o pano novo vai se romper, ou o exemplo do vinho novo em odre velho, também de igual modo vai se romper o odre. Jesus agora mostra a diferença que é viver na graça. Em Hebreus capítulo 8,
ele diz assim: das tuas iniquidades e dos teus pecados não me lembrarei jamais. A lei diz assim: eu visitarei a sua iniquidade, pai e mãe, nos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você consegue compreender a diferença entre lei e graça? Você consegue entender porque muitas pessoas ainda estão na velha aliança, não conseguem viver a realidade dos feitos, e não conseguindo viver isso, elas anulam, elas tornam sem efeito todo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Vamos mais adiante. A lei é centrada em quem? No homem. A lei é centrada no homem. É para o homem que Deus estabeleceu a lei. E a graça? A graça é centrada em Jesus. O homem sai de cena. A lei, você se torna justo quando faz o que é certo. Tem pessoas vivendo assim: eu preciso fazer isto porque isto é justo e é certo. Isto é lei. A graça, você se torna justo quando crê no que Cristo fez. Você é justificado não pelas suas obras, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Consegue compreender a distinção de lei e graça? Quantos estão conseguindo compreender isso nesta manhã? E você vai chegar a uma conclusão: ou eu estou experimentando esta graça, ou eu ainda preciso desse favor na minha vida. Em Romanos, no capítulo 6, olha só o que diz a Escritura nesta manhã. O verso 14 diz assim: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não faz sentido, preste atenção nisso, não faz sentido nenhum você viver debaixo de condenação. Eu falei isso domingo passado. Punição, culpa, se sentindo sempre deficitário. Não faz sentido. Agora faz todo sentido você confessar aquilo que Cristo fez por você e por todos nós. Ele já nos justificou, Ele já nos perdoou. A palavra do Senhor diz que eu já estou morto. Diga: eu já estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus. Preste atenção. Mais de 4 milhões de judeus estavam escravos no Egito. E quando o Senhor os libertou, eles saíram, diz o Salmo 105, que eles saíram com muita prata e com muito ouro. Isto representa para mim e para você, tipifica a graça de Deus. O que é que eles fizeram para receberem de Deus muita prata e muito ouro? Nada. Nada. Mas preste atenção. Quando eles saíram com muita prata e com muito ouro, eles ainda não tinham recebido as leis de Deus. E quando Moisés desce do Sinai com as leis, sabe o que é que eles fizeram? Fizeram um bezerro. Eles pegaram todo o ouro e fizeram uma imagem, um Deus. Eles não conheciam lei, eles conheciam a graça.
A Bíblia diz que eles saíram não só com prata, com ouro, mas a Bíblia diz que durante essa peregrinação, nenhuma pessoa ficou enferma daqueles 4 milhões de pessoas. A Bíblia diz que a sandália deles não se rasgou, não se estragou. Isso não é graça, irmãos? Mas quando eles receberam as leis, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um bezerro de ouro. Você consegue ver a diferença? Eu ensinei vocês alguns domingos atrás a uma leitura mais prática e fácil de você conceber, entendimento, quando você pega determinados capítulos e lê o anterior e o posterior. E eu tenho feito isso e tenho aprendido muitas lições. Vou dar 2 aqui para a gente orar agora. Primeiro, João capítulo 3 e João capítulo 4. Em João capítulo 3, nós temos um rabi, nós temos um fariseu, nós temos um mestre, o nome dele é Nicodemos. E neste capítulo você se depara com algumas informações. Ele vai à noite, diga noite, encontrar com Jesus. E quando ele vai encontrar com Jesus, a forma dele se relacionar com Jesus foi esta: mestre. A religião faz isto. Mestre, sei que você vem da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que você faz. Interessante, irmãos, que quando você está vivendo com a lei impregnada, você se comporta assim. E Jesus, cheio de sabedoria, trata um religioso para que ele possa ser despertado, para que ele possa entender de que aquilo não é o que ele poderia experimentar. Jesus então diz assim: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar e ver o reino de Deus. Foi assim que Jesus conversou com um religioso, aquele que estava cheio de leis. Capítulo 3 de João. Capítulo 4, você se depara com a mulher do poço, a mulher samaritana. O tratamento é outro. Aqui não tem lei. Em Nicodemos tem lei. Precisa nascer de novo. Na mulher samaritana, Jesus exerce ali amor, perdão, benignidade. Quando aborda aquela mulher, ele diz assim: chame o seu marido. E ela então diz: eu não tenho marido. Era hora da lei estabelecer e dizer assim: é verdade, você é uma mulher completamente fora dos padrões. Como é que Jesus trata a mulher samaritana? Eu sei que você não tem marido, e até este que você tem não é o seu marido. Se você soubesse aquele que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água que jorraria para a vida eterna. Quando Jesus diz isto, a mulher não fala como Nicodemos. A mulher fala: o Senhor é o Messias? E aí Jesus se revela àquela mulher: sim, esse que está falando com você é Ele mesmo. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que você está aguardando. E o que acontece com aquela mulher? Ela sai daquele ambiente, vai à sua cidade, fala a experiência que ela obteve e volta com muitas pessoas. Interessante, nada na Bíblia é ao acaso.
Jesus parou porque estava com sede e se deparou com aquela mulher e disse aos discípulos: vá à cidade, vá comprar alimento, vamos comer. Quando os discípulos voltam, eles observam Jesus falando com samaritana. E o que acontece? Eles ficam indignados, mas os judeus não falam com os samaritanos. E Jesus precisou ensinar-lhes a diferença que há entre lei e graça. Sabe, irmãos, eu estou encantado porque eu estou completamente convencido de que a vida cristã não é baseada em lei. Ah, pastor, mas o senhor não tem medo de enfatizar a graça e esta graça dá margem às pessoas fazerem o que elas bem entendem? Não tenho medo, porque eu tenho entendido, tenho visto na Bíblia o que a graça faz. A graça constrange, a graça ama, a graça serve, a graça perdoa, a graça não pune, a graça não condena, a graça não traz culpa, a graça absolve. Eu quero viver assim, e você? A segunda experiência, agora não é mais Nicodemos e nem a mulher do poço, é o jovem rico. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, deixa eu ver aqui, eu tenho anotado aqui. Lucas 18. Lucas 18. Em Lucas 18 você tem o jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? Ele foi a Jesus, e olha só como é o tratamento do religioso. Senhor, tudo isso eu tenho feito, eu sou bom. Senhor, eu sou batuta. Jesus, quando viu a cena, só disse algo assim muito sutil, porém certeiro: faz o seguinte, já que você é tão batuta, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele ficou triste e saiu. Todo aquele que é legalista, todo aquele que é cheio de leis, todo aquele que é cheio de conceitos ou preconceitos, ele passa a ter um relacionamento baseado naquilo que tem, naquilo que possui. Lucas 19. Jesus agora vai na casa de Zaqueu. Jovem rico representa a lei. Lucas 19, Zaqueu representa a graça. Jesus observa aquele moço de baixa estatura, esperando Jesus passar, e Jesus olha, não é porque ele olhou porque foi casual, não, Jesus tinha uma intenção ali, e ao vê-lo disse: desce, quero jantar com você. E quando Jesus está jantando, a Bíblia diz que aquele homem, preste atenção nos detalhes, a Bíblia diz que aquele homem, Jesus, a lei não disse, para a lei Jesus disse ao jovem rico: vai e vende tudo. Para Zaqueu, Jesus não falou nada, ele mesmo disse: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens, e todo aquele que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Você entende a diferença de lei e graça? Como é que você quer viver a vida cristã? Baseado nas experiências das leis, ou quer viver a vida cristã baseado na graça de Jesus, que é favorável a todos nós? Qual é a sua decisão?